constrangido de falar um pouco de mim, mas deixa eu tentar contar um pouquinho para vocês a minha história pessoal. A minha história pessoal que começa lá no Espírito Santo, na cidade de Vitória. Então, o fato de eu ter sido educado, na minha infância, nasci e cresci em Vitória, que está fora dos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, isso até que me deu uma vida mais livre, um início de vida onde a primeira coisa que eu via era que eu estava longe dos centros de grandes decisões, tanto econômicas quanto sociais do nosso país. Aquilo me deu a consciência também, naquela época, que se eu quisesse algum dia ter algum impacto na minha vida, eu teria que, de alguma forma, gravitar para esses grandes centros, na época Rio de Janeiro e São Paulo. Também me deu uma consciência que eu teria que fazer alguns esforços adicionais para que eu pudesse ter esse impacto, realizar meus sonhos e tentar ter um lifestyle que fosse condizente com o que eu aspirava. Logicamente, eu sou filho de um engenheiro e de uma dona de casa. Minha família era classe média, bem média, e eu entendi que eu tinha que colocar o estudo em primeiro lugar e também botar o pé na estrada, como eu aprendi tão cedo com meu pai. Aí vale um pouquinho contar uma história para vocês da minha família. Meu pai é de uma cidade pequena de Araripina, em Pernambuco, e ele foi o primeiro engenheiro, a primeira pessoa de Araripina a cursar uma faculdade de engenharia. Ele tinha uma família grande de 12 irmãos. Na verdade, eram bem mais que 12, mas 12 que sobreviveram lá pela década de 30, 40, faz quase 100 anos, né, no interior de Pernambuco. Meu pai hoje tem 90 anos. E o meu pai, ele conseguiu sair de Pernambuco num pau de arara para chegar a Salvador, onde ele morava na casa de um tio dele, na varanda. Então, de manhã, ele guardava a redinha dele, de noite ele colocava a rede e dormia na rede, e com isso ele conseguiu estudar, terminou o segundo grau e terminou a faculdade de engenharia com 29 anos. Meu pai trabalhou 30 anos na Vale do Rio Doce e até hoje ele tem uma ética de trabalho muito forte. Aos 90 anos ele continua trabalhando. Depois de 30 anos na Vale, ele se aposentou e a empresa que ele tem é uma empresa que hoje tem 25 anos, é uma pequena empresa dedicada a energias alternativas. Então ele sempre teve esse mindset de estudar, de não ficar para trás e de tentar ter algum tipo de impacto explorando coisas novas. A minha mãe, lá em Vitória, era filha de um médico. E a minha mãe, ela se formou em teologia. Então, ela tinha uma vocação religiosa muito forte, se formou em teologia. Esse casal, eles hoje têm 62 anos de casado, tá? Pois bem, por que eu conto a história dos meus pais? Porque eu, em Vitória, filho de um pernambucano com uma capixaba, eu observava aquilo como qual será a maneira que eu tenho de conseguir transcender as histórias transcendentes, especialmente a história transcendente do meu pai, um filho de agricultores que se formou em engenharia. E aos 13 anos eu tive um primo lá de Vitória, que tinha 2 anos a mais do que eu, que foi aprovado aqui no ITA, aqui em São José dos Campos, que é um dos vestibulares mais difíceis do país. E essa aprovação desse meu primo em São José dos Campos, ela me mostrou que dava para sonhar grande. E sonhar grande significava ter acesso a conhecimento. Eu sempre fui fanático por aprender. Eu pegava um ônibus em Vitória, vinha até o Rio de Janeiro e a São Paulo e comprava as apostilas lá do Impacto, do Ângulo, do Objetivo, do Miguel Couto Baiense e estudava por conta própria. E com 16 anos eu saí e vim estudar engenharia no Rio e trabalhei depois, fiquei no Rio de Janeiro durante praticamente 10 anos, entre estudante de engenharia, engenheiro. E aí teve uma experiência profissional que vale a pena dividir, porque ela marcou muito a minha vida. Quando eu me formei em engenharia, que foi em 1986, já vai fazer 37 anos agora, eu percebi que a profissão de engenharia que eu estava abraçando era diferente da do meu pai. O meu pai era um funcionário público, na época quando a Vale era estatal, funcionário público com bastante prestígio, mas com salário garantido no fim do mês, com uma relativa estabilidade. E a engenharia que eu encontrei quando eu me formei foi uma engenharia que dependia dos sobressaltos da economia brasileira. Em 86, a gente teve todos os planos, né? Teve o plano
Cruzado, depois a gente teve o Plano Bresser. Para quem tem um pouco mais de experiência, a gente vivia muito ao sabor de investimentos do governo e, dependendo da crise econômica, o Brasil fazia mais ou menos obra. E logo que eu arrumei meu primeiro estágio numa empresa de engenharia no Rio, a primeira semana eu presenciei uma cena que me marcaria por toda a minha carreira. Eu vi uma pessoa que era uma engenheira, que era minha mentora, eu era um estagiário, ela foi chamada na sala da chefia e voltou chorando porque ela havia sido demitida porque não havia projetos. E ela ficou sem dinheiro para pagar as dívidas e ela falou: "Meu Deus, eu não fiz nada de errado, mas a situação não permite que a empresa me tenha aqui". E a partir daquele momento, eu coloquei na minha cabeça que eu deveria construir competências para ter mais controle e autonomia sobre a minha trajetória, que eu não devia ficar tão exposto aos humores do mercado e aos humores dos meus chefes. Eu tomei a decisão que eu trabalharia sempre, aprenderia, tentaria aprender sempre, me atualizar sempre, e tentaria também gastar menos do que eu ganhava para ter um pouco mais de autonomia. Então, toda a minha busca foi em relação à autonomia. Essa autonomia, essa busca pela autonomia me levou a fazer mestrado na COPEAD, lá da UFRJ, e depois me levou a uma coisa incrível, que foi, havia um processo seletivo para ser um trainee internacional da Gillette lá em Boston, e nesse processo seletivo eu fui escolhido. Eram 17 trainees internacionais, eu era um trainee brasileiro que foi trabalhar no Corporate Headquarters, na escritório central da Gillette, em Boston. E fiquei lá 1 ano e meio, e quando eu estava lá, a Gillette me ofereceu me pagar uma pós-graduação na Universidade de Harvard. E eu abracei aquela oportunidade mais uma vez. Logo que eu entrei na Gillette, lá em Boston, eu perguntei, falei: "Puxa vida, eu fui escolhido, eu queria entender os critérios que vocês escolheram". E o que me disseram foi: "Fábio, a gente percebeu que tinha candidatos que tinham melhor nível acadêmico que o seu, melhores performances acadêmicas, mas a gente viu você com uma vontade muito grande, com muito brilho no olho". E hoje, essa definição que eu recebi na época me deixou, até hoje eu sou mais sensível com pessoas que vieram de lugares, de pontos mais humildes ou de lugares que não tiveram acesso a tanto conhecimento, a tanta educação formal, mas que entendem que o esforço pode fazer a diferença. Então eu aprendi a respeitar mais os pontos de partida de pessoas diferentes, até mesmo porque a gente vive numa sociedade que tem bastante desigualdade. Chegando em Boston, eu tinha uma maratona de trabalho, eu trabalhava das 8 às 5 e tinha aula de 6h30 às 10h30, de segunda a quinta. Trabalhava de segunda a sexta e aula de segunda a quinta. E fiquei 1 ano e meio, daqueles 17 trainees internacionais, a maior parte deles foi falando: "Esse curso de Harvard é ótimo, mas não vale a pena o esforço tão grande da gente estudar tanto. Vamos aproveitar a vida, a cidade de Boston é uma cidade deliciosa". E eu persisti, fui naquela turma lá, eu fui o único trainee que terminou e conseguiu se graduar lá na Universidade de Harvard. E na minha formatura, meus pais foram. E para mim foi um motivo de muito orgulho ter os meus pais presentes naquela cerimônia. Imagina um sujeito que sai da última cidade, lá da Serra do Araripe, tendo um filho que se faz uma pós-graduação em Boston, na Universidade de Harvard. Aí eu voltei para o Brasil para ser vendedor. Foi um grande choque de humildade. A Gillette me trouxe de volta para o Brasil, e na época o presidente da Gillette chamava-se Eduardo Quello, era um argentino. Ele me chamou e falou assim: "Fábio, parabéns, excelente, 1 ano e meio em Boston, agora quero que você saia para vender. Você vai vender produtos da Gillette. Vender é bom para você conhecer cliente, para você ganhar humildade, para você entender de mercado e para você ter uma experiência real de rua". E eu confesso que eu fiquei apavorado com aquela experiência de venda. Aquela experiência de venda foi uma loucura para mim, porque eu era tímido. Eu sou um cara introvertido, tenho muita dificuldade de, eh, de lidar com conflitos, sabe? Eu fui melhorando ao longo do tempo, mas é difícil para mim. E o que aconteceu então foi que eu fui um vendedor ok, não fui um excelente vendedor, mas eu
e eu transformei aquilo que no começo era um sofrimento numa excelente lição de vida. Eu comecei a entender como motivar pessoas, comecei a entender como lidar com o não, como não tratar a rejeição como pessoal, comecei a entender que você tem que ser criativo para tratar uma situação adversa. Então, você imagina ir para o interior do Rio de Janeiro, lá para a Baixada Fluminense, ou para visitar um supermercado Chave de Ouro, um, lugares humildes, e eu olhava e chegava lá para falar, não preciso comprar nada da Gillette hoje. Aí eu falava, peraí, deixa eu dar uma olhada no seu estoque, deixa eu dar uma olhada na tua loja, deixa eu ver. Então, eu comecei a tentar entender um pouco mais de merchandising, de promoção de ponto de venda, de rotatividade de estoque, conceitos de marketing que me fizeram ficar encantado com a área de marketing. Eu acabei, eventualmente, indo para a Quaker, que na época ia lançar o Gatorade no Brasil. Eu participei do lançamento do Gatorade no Brasil, foi um sucesso. E aí eu comecei a entender o seguinte, eu aos 26 anos, eu era trainee da Gillette. E aí começou o relógio biológico a falar, você tem que começar a avançar na tua carreira. E para avançar, uma das grandes lições foi que eu deveria investir em setores que estavam com alto crescimento. Eu deveria investir na minha capacitação e entrar em setores que iam crescer. E daí, dessa experiência da Gillette, que eu fui para a Quaker lançar o Gatorade, um dia me chamaram para uma entrevista no Citibank, para ser o diretor de marketing do banco. E minha primeira reação foi, não entendo nada de banco, não conheço nada de banco, será por que eu deveria ir para um banco? Aí depois eu parei para refletir, na época não havia Google ainda, e pensei, quem sabe serviços financeiros é uma forma de eu aprender um outro tipo de marketing. O marketing com base de dados, o marketing com database, com CRM. E eu fiz isso no Citibank até o momento que aquilo me credenciou para virar o vice-presidente de marketing da BCP, quando a banda B dos telefones celulares chegou ao Brasil. E naquela época, quando a BCP chegou ao Brasil, quando eu comecei a trabalhar lá, 17% dos brasileiros tinham um telefone celular. E falava, um dia todo mundo vai ter um telefone celular e vai ser de dados. Aí tinha o WAP, tinha uns sistemas de... tudo muito precário ainda. E eu vi o seguinte, esse é um caminho. Eu tenho que trabalhar com internet algum dia, porque um conhecimento diferenciado numa área nova de alta utilização vai funcionar para me ajudar a me destacar profissionalmente. Pois bem, essa entrada minha na BCP durou 10 anos. Entre trabalhar aqui no Brasil, na BCP, e ir para Atlanta, para a BellSouth, aí a empresa que eu estava, eu fui vice-presidente de marketing da BellSouth na América Latina, essa empresa foi vendida e eu fui colocado para ser o presidente da operação americana de internet da AT&T, da BellSouth, que virou AT&T. E nesse trabalho, durante 5 anos, eu entendi o potencial fenomenal da internet. E uma coisa que marcou a minha vida naquele momento foi a curiosidade, porque eu percebi que a AT&T não estava presente nos 50 estados americanos. Para você produzir uma solução de internet, você tem que ter uma presença nacional. Falei, vou fechar umas parcerias com as empresas da internet do momento. Então, como representante da AT&T, eu fui fechar uma parceria com a Microsoft, com a MSN e com o Yahoo. E quando eu estava em Sunnyvale, falaram, olha, tem uma empresa aqui perto, isso era em 2004, tá? Que acabou de fazer um IPO, que é uma empresa muito interessante, chama Google. E eu fui lá na página da internet buscar o que era o Google, falei, tem só uma barrinha, aqui é uma página branca com uma barrinha, deixa eu entender o que está por trás disso aqui. E com um pouco mais de reflexão, a AT&T acabou sendo o principal revendedor de Google nos Estados Unidos, a força de vendas que o Google não tinha, a gente tinha uma força de venda de reseller, e foi uma experiência fantástica. Pois bem, eu fiquei 5 anos nessa cadeira, sempre sonhando com o Google e trabalhando na AT&T, que quando eu voltei ao Brasil, eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo e virar presidente do Google, e eu estou aqui no Google, vou fazer 12 anos em março de 2023. Então, a minha trajetória para chegar ao Google, ela passou por alguns conceitos básicos. Recapitulando,
Primeiro, uma vontade permanente de aprender com muito esforço e com humildade. Segundo, experiências diversas que marcaram uma tentativa minha de construir autonomia, capacitação, e especialmente participando de indústrias de alto crescimento e que estão por explodir. Terceiro, uma construção de uma reputação de ser um profissional que entrega resultados e que é bom no tratamento com pessoas, que me fez ser recomendado para várias dessas posições, e quando as vagas apareceram, eu consegui ser a pessoa que participou e foi indicada para as vagas. E quarto, muita persistência. Hoje, com 12 anos de Google, praticamente 12 anos, eu participo participamos ativamente representando essa empresa num Brasil que mudou completamente. O Brasil que mudou do momento em que a gente tinha, 2011, a gente tinha, de lá para cá, nós já interagimos com 4 presidentes. De lá para cá, a gente já teve várias crises econômicas. De lá para cá, a gente já passou por uma internet que antes pertencia a poucos e era num desktop. Hoje a internet está no telefone celular de praticamente todos os brasileiros, com soluções excelentes, não apenas do Google, mas de outras empresas de tecnologia que permitem o empoderamento de um cidadão que está em qualquer lugar do Brasil, trabalhar, estudar, fazer compra, fazer comércio, se divertir. Apareceu o YouTube nessa janela de tempo, as pessoas puderam fazer comércio na internet. Então, essa história até hoje é uma história da qual eu me orgulho muito, porque ela traz referências sólidas de base que são familiares, que são exemplos para mim, e ela me ajudou a ser também um desses exemplos de que com bom trabalho, com dedicação, com respeito, com generosidade, com tratamento às pessoas, a gente pode fazer a diferença e construir mais uma referência para esse grupo de brasileiros que está vindo por aqui e que acredita que integridade com trabalho e com respeito podem gerar sucesso. Quando eu penso em marketing, sendo um engenheiro, eu acho que a gente tem que separar um pouco todos os ingredientes que compõem uma composição de uma estratégia de marketing, mas fundamentalmente é como é que você faz alguma coisa de uma maneira mais criativa, mais eficiente e mais inteligente. Então, quando eu fiz pós-graduação lá na Copead, há muitos anos atrás, a gente estudava os 4Ps, estudava modelo de serviço, varejo, e que são muito interessantes, é um bom ferramental. Mas cada vez mais eu fui vendo que tudo começa com um bom planejamento estratégico, um bom entendimento de como você faz uma gestão de uma base de clientes, como é que faz uma gestão de marcas e gestão de reputação de marcas, gestão de como as marcas estão presentes na vida das pessoas e como é que você traz aquilo para dentro da sua organização para que todas as pessoas possam entender qual é a missão da companhia, quais são os valores de marca, como é que você transforma aquilo em negócio no dia a dia. Então, o que eu vejo, a minha experiência de marketing começaram em produtos de consumo, famosos fast moving consumer goods, como o Gillette, como Quaker, como o Gatorade, passaram por empresas de serviço, como o Citibank, BellSouth, AT&T, e quando a gente chega no Google, a gente vê o seguinte, algumas lições interessantes do Google. É um marketing onde você constrói soluções para mais de 1 bilhão de pessoas, soluções de altíssimo envolvimento emocional, a pessoa usa o seu produto várias vezes por dia, a gente chama isso de o teste da escova de dentes, né? Tem que usar o Google várias vezes por dia, e é um uso utilitário. Ele te ajuda a resolver problemas, te ajuda a tirar dúvidas, te ajuda a comprar, consumir, a se informar, a tomar melhores decisões. Então, marketing, no fundo, no meu entendimento, ele tem a ver com a capacidade de como nós podemos encontrar soluções eficientes e criativas. A criatividade é fundamental, até porque num mundo onde existe uma abundância de mensagens e de informações, a criatividade permite que você consiga quebrar
se destacar nesse universo com tanto barulho, com tanto ruído, de uma maneira mais eficiente, até com menos custo de comunicação. Então, tudo começa com a construção de um bom produto, de um bom serviço, para atender uma comunidade. Você consegue, aquele produto tem que ter, ou aquele serviço tem que ter um engajamento de ser usado várias vezes. Não adianta fazer um produto que ele não consegue estar permanentemente sendo utilizado pelas pessoas, que acaba saindo de modo de uso, e passa por você exatamente. Aí, do ponto de vista interno do marketing, é entender como é que a gente entende a base de clientes, entende como é que você melhor serve cada cliente, então a customização, a personalização, o entendimento de soluções diferenciadas é fundamental e, naturalmente, por trás disso existe um modelo de monetização. A monetização ela pode ser tanto através de preço, quanto através de uma monetização indireta, que sempre vai ter alguém que vai estar sendo remunerado, ou vai remunerando para estar presente quando você oferece uma solução para o anunciante. Então, a gente está, para mim, o marketing ele é central, cada vez mais central nas empresas, porque tem a ver com a capacidade de você gerar uma solução ou soluções que geram superioridade competitiva consistente ao longo do tempo. Então, essa superioridade competitiva consistente, um produto melhor, um serviço melhor ao longo do tempo, ela permite que você consiga atrair bons profissionais, boas profissionais, para com isso você continuar investindo na proposta que você estava levando para o mercado com pessoas talentosas. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso no Google. O Google é uma ótima empresa para se trabalhar, tem uma ótima reputação, não apenas enquanto marca, mas também enquanto como employer, né? O employer branding do Google é muito bom. E isso tem sido construído exatamente porque a gente tenta trazer excelentes profissionais para cá. Olha, eu acho que antes de falar do marketing, é bom falar do efeito da tecnologia nos ambientes competitivos. A tecnologia ela empodera usuários, os usuários passam a ter mais curiosidade, eles têm uma curiosidade impressionante, as pessoas estão sempre abertas a buscar coisas novas, a testar coisas novas. Então, eu nem sei se eu concordo muito com aquele conceito de lealdade de marca. As pessoas são leais até o momento que elas encontrem uma solução que elas estão dispostas a experimentar. As pessoas são extremamente curiosas e a gente vê isso nas nossas plataformas. O número de buscas para o produto vai aumentando, as pessoas vão querendo entender mais detalhes e qualquer compra passa a ser uma compra que tem um envolvimento emocional. Então, do ponto de vista de usuário, usuários mais empoderados. Do ponto de vista de companhias, a tecnologia permitiu reduzir a barreira de entrada e, ao reduzir a barreira de entrada, nós tivemos, então, um monte de startups, que são empresas que atacam as cadeias de valor nos seus pontos fracos. É só se você desenhar qualquer indústria, você tem uma cadeia de valor que começa na produção, passa pela distribuição, passa pela comunicação, e aí você começa a ver que tem oportunidades de fazer uma disruption, exatamente quando você tem, em cada indústria tem uma oportunidade. As empresas têm que continuar buscando melhorar seus produtos e serviços, porque cada vez mais o cidadão quer mais rápido, mais barato, melhor, sem muita fricção. Idealmente, você quer comprar com um clique, você quer comprar alguma coisa nova, você quer buscar um produto novo para comprar, ou então se você quer entender se existe uma alternativa melhor. O que isso leva nas empresas tradicionais? Marcas fortes têm muito valor. Agora, esse valor só é mantido se essas empresas continuarem entregando produtos e serviços de alta qualidade, se elas se preocuparem com o valor intrínseco do que elas estão colocando no mercado e se elas continuarem inovando o tempo todo, tanto nos seus produtos quanto na sua comunicação. Eu acho que o Brasil tem feito isso. A gente pega as grandes empresas brasileiras e pega aí Nespresso. Nespresso revolucionou o nosso mercado de café. Hoje tem um monte de gente que toma café de cápsula, né? Quando há 20 anos atrás era um outro modelo, há 50 anos atrás era outro, e por aí vai. Se pega aí o Zé Delivery, revolucionando o mercado de bebida do ponto de vista de distribuição e entrega. Pegar uma cerveja geladinha para quem gosta de tomar em casa,
sem precisar você ter um freezer grandão, você consegue... Então, são soluções assim que a gente vê aos montes, os bancos digitais, as fintechs. Então, o marketing, para mim, o papel da tecnologia em relação ao marketing, fazem com que a gente tenha um ambiente realmente mais competitivo, com fronteiras mais fluidas, onde quem tem acesso a técnicas e tecnologia digital tem uma vantagem competitiva, onde o que antes era um ativo, como, por exemplo, grandes agências bancárias ou grandes lojas, de repente pode virar um passivo se não for bem tratado dentro de uma estratégia de multicanal. Tudo isso para dizer, cada vez mais o que eu vejo é mais competitividade, usuários mais exigentes, empresas tendo que se renovar e inovar o tempo todo, e isso é saudável, porque a gente acaba tendo um mercado competitivo, e quanto mais competitivo, maior é a busca pela eficiência. Eu queria agradecer a Abramark, destacando a importância das referências. Uma academia que valoriza profissionais de mercado no Brasil, ela é fundamental. Nós não temos muitas empresas aqui no Brasil que fazem esse trabalho setorial que tem a ver com glorificar experiências de brasileiros ou de pessoas que trabalham no nosso mercado. Em última análise, isso significa valorizar o nosso mercado. Eu morei muito tempo fora do Brasil, morei 14 anos da minha vida fora do Brasil, e para mim algumas coisas são claras. Me dá muito orgulho quando eu vou a Cannes e vejo a quantidade de brasileiros sendo premiados ou presentes, que mostram a qualidade do profissional de marketing brasileiro. Quando eu tenho acesso a profissionais internacionais que reconhecem a qualidade do produto criativo e do produto de mercado que a gente tem no Brasil. Acho que é muito bacana. Eu me lembro uma história que eu contava muito nos Estados Unidos, quando eu trabalhava lá. Eu pegava, às vezes, o avião de Atlanta para St. Louis. Logo que a ABI, né, o 3G comprou a Anheuser-Busch, lá, a ABI, dona da Budweiser e tal. Eu voava no avião da Embraer. E muitas vezes eu ia na segunda e voltava na quinta-feira. E as pessoas falavam, nossa, você está indo para St. Louis, você é brasileiro, você está indo trabalhar na ABI, na Budweiser? Eu falava, não, eu estou indo porque eu sou um profissional que vou trabalho em telecomunicações e internet. Aí fala assim, mas nossa, que bacana, como é que uma empresa brasileira conseguiu chegar até aqui e comprar um símbolo americano como é a Budweiser? Eu falei, é mais do que isso, veja esse avião que você está voando, esse é um avião brasileiro da Embraer. Então, o Brasil tem ilhas de excelência em várias indústrias globais que são coisas do Brasil. Tem aqui Suzano, você tem aí toda a parte de proteína animal, que também é excelente. A gente tem vários exemplos de indústrias onde o Brasil tem destaque. Na aeronáutica tem muita coisa boa aqui feita na Embraer. E os profissionais de marketing também são uma excelente área do Brasil, uma área de excelência que eu acho que tem que ser valorizada. Então, fica aqui o meu agradecimento pela capacidade de organizar tal tipo de academia e também por ter me dado a oportunidade de estar aqui com vocês.